falou assim, depressão e ansiedade é falta de oração? Então, cara, não é. Depressão e ansiedade não é falta de oração. Gente, pelo amor de Deus. Você quer ler o relato da moça lá? Deixa. Que eu acho muito... antes de eu falar sobre isso aqui, que, cara, eu falei com um amigo meu hoje, eu creio que Deus tem o propósito de Deus na minha vida é trabalhar nessa área, porque tem muita gente perdida nisso aí. Perdida por completo. Antes de eu falar sobre esse negócio de oração e tal, eu quero que você preste atenção no relato dessa moça aqui que nós recebemos. Lê isso. Ó, a gente colocou a caixinha de perguntas lá no Instagram, né? E ela não fez a pergunta, mas ela mandou pra gente no direct, tá? Esse texto aqui, ó. Eu faço uso do Rivotril e sertralina. Pra quem não sabe, gente, é remédio de tarja preta, tá bom? Eu demorei muito pra aceitar tomar esses medicamentos. Muitos que convivem comigo não aceitam. Dizem que eu devo parar. Um familiar meu mencionou o que eu faço na igreja. Ou seja, o familiar dela questionou para ela o que ela faz na igreja se ela está tomando remédio de tarja preta. Então eu respondi que eu vou para adorar. Ele não me disse que eu deveria parar de ir. Então ele me disse, ou seja, ela falou assim que ela vai para a igreja para adorar. E o familiar dela falou assim, não, então você tem que parar de ir, tá? Ele queria que ela parasse de vir para a igreja porque ela continuava tomando remédio tarja preta, tá bom? Ela falou assim, ó, eu respondi que eu vou para adorar. Ele então me disse que eu deveria parar de ir, pois eu sofro com esse monstro dentro de mim e Deus não cura. Olha só como que isso é grave. Só que, olha o final dela. Mas a cada culto que eu participo, eu me sinto mais leve. Então assim, olha que interessante. Ela faz uso de medicamento controlado. Os familiares espiritualizando isso, falando para ela, nossa, tem que parar de tomar. Porque se você não parar de tomar esse remédio aí, Deus tem que te curar. Se Deus não te cura, então não tem pra que você ir lá. Olha como as pessoas atribuem isso, tipo assim, muito nada a ver, cara. É muito errado isso. Tudo aquilo que o ser humano não domina, ele critica, certo? E o cristão, ele endemoniza. Tá? Inclusive tem uma pergunta a respeito disso, viu? Tá aí, ó. Tá. A pessoa endemoniza e fala que depressão é coisa do diabo. Tá, se é coisa do diabo, eu quero que me expliquem como que o profeta que viu o fogo descer do céu ficou depressivo. Uma grande fé, um grande milagre. Só que aí, vocês estão entendendo que louco? Esse cara, olha só, complexo de inferioridade e estado depressivo. Elias entra debaixo de uma árvore de zimbro e fala assim, Deus, eu não sou melhor que os meus pais. Olha só que louco, uma análise. Eu volto no meu passado e começo a fazer comparações. Uma das grandes desgraças do ser humano é a comparação, cara. Muita coisa. É sério, é muito louco, né? A comparação arrebenta, mas... É perigoso só puxando um gancho, né? Tem muito coach aí que fala que a pessoa deve se comparar com outros para alcançar as mesmas coisas que outros. E a gente acaba de ver que não é bem assim que funciona, né? Cada um tem sua história, cara. Sim. Cada um tem sua história, cada um tem suas dores, seus dilemas, suas vitórias, suas conquistas. E o seu tempo também, que é o que você tava falando. E o seu tempo. É o que eu falei aqui pregando domingo. Não adianta você querer exigir de uma muda que ela dê fruto. Não é tempo, mano. Não é tempo. As pessoas são assim dentro de igreja. Não, é pra ontem. Ô, calma aí. Você tem uma história, não tem? Talvez aquele irmão ali não esteja no tempo de frutificar como você. Vai devagar, tá? Aí voltando aqui à questão da depressão, o profeta Elias estava depressivo. Depressão mesmo, clássica, tá? Se ele estava depressivo, eu pergunto, se Deus não poderia curá-lo e falar assim, Bia, você tá de boa, sai daí. Foi ou não foi? Só que olha os pontos, tá? Eu acho que teve uma guria que perguntou como que Elias, o profeta Elias foi curado da depressão. Tem uma mensagem aí no canal da igreja que eu preguei, se eu não me engano, depressão, o mal do século. Você pode assistir, tá? Vai falar bem claramente sobre isso. Primeiro, Elias está debaixo de uma árvore de zimbro. Deus vem e manda o anjo fazer o que com ele? Alimentar ele. Olha pra você ver que louco. Por que alimentação? A alimentação é um dos fatores, uma má alimentação, é um dos fatores que leva alguém à depressão. E ó que chapado. Só que antes disso, Elias pegou no sono. Um dos fatores também que vão mexer na ideia da pessoa, que a pessoa desenvolva depressão, é dormir mal. Você dormir mal, você se alimentar mal. E segundo, olha que louco. Terceiro,
a falta de exercício. Elias dorme, o anjo vem e manda ele comer, ele se alimenta e ele começa a andar. A ciência explica esses 3 pontos. Olha aí. E depois você descobre através da psicanálise que a cura vem através da fala. O que Elias, o último processo que Deus usa com ele? A fala. Deus permite que Elias expresse aquilo que estava angustiando. A ansiedade, que é a angústia da alma. Nós chamamos como angústia da alma. Elias coloca para fora, olha que louco. Lembra que ele começou falando, fazendo uma comparação com os pais? Elias fala assim, Deus, eu não sou melhor que os meus pais. Tira a minha vida. Como Elias sabia que isso desagradava a Deus, ele teve um pensamento suicida. Cara, e que ponto que chega? Porque muita gente tem isso, cara. Muito. Lógico, meu. Muita gente tem. Teve pessoas que eu conheci, pessoas que não ficaram, tipo assim, uma semana trancafiadas dentro do quarto, sem sair, com desejo de morrer. Por conta dessa depressão que tomou conta. Eu falei assim, e a gente vê na Bíblia que Elias passou pelo mesmo processo. Aí eu pergunto para esse tipo de pessoa que fez essa declaração para essa pessoa, explica Elias. Você tá vendo? Gente, nós temos essa ideia, aquilo que nós não dominamos, a pessoa critica. Sim. Tu vê o que a falta de conhecimento gera, né? Uma coisa tão... Desde ajudar, apoiar, cuidar, tratar, Sim. não, a pessoa vai ajudar uma coisa... Sim, e assim, nós precisamos entender. Gente, nós somos seres humanos. Você não virou anjo. Você não é Deus, a 4ª pessoa da Trindade. Gostou dessa, né? Partiu aqui, né? Você não é, cara, a última bolachinha do céu. Você vai ter problemas, você vai ter desilusões, você vai ter frustrações, você vai passar por isso, sabe? Aí eu olho Paulo falando para Timóteo, filho, eu quero que tudo lhe corra bem. Olha que coisa louca. Como vai bem o seu corpo, eu quero que vá bem a sua saúde e eu quero que vá bem a sua alma. O que Paulo estava falando, como eu quero que vá bem a sua saúde? Paulo estava falando de saúde emocional, poxa. Alma é psique. É aonde nós começamos a estudar. Por que na teologia existe uma matéria que se chama antropologia? Lógico, entender a mente humana, como que ela funciona. Cara, nós somos assim, não adianta. Você não vai virar um Superman. Mas por que Elias não orou e o negócio ali mudou? Que é o que o parente tá pedindo, né? O parente vai orar. Você não é espiritual. Para de ir na igreja porque você toma remédio tarja preta. Provavelmente se o psiquiatra receitou, é porque ela pode ter problemas, porque a psiquiatria envolve o lado orgânico da coisa. Orgânico não. O lado da... agora me fugiu a palavra. Agora não vou lembrar. Mas é o lado funcional, tá? Então o cara sabe o que ele tá falando. Às vezes o problema dela é hormonal. Olha que coisa louca. E o cara fala uma besteira dessa daí. Porque o evangelho do pragmatismo, aquilo que tá dando certo é o que vale. Beleza, se eu entrar por esse lado, o povo tava no deserto, tava descendo maná, e Deus tava falando, vocês não vão entrar. Então, como diz os mais antigos, nem tudo que reluz é ouro. Essa conversa fiada, se o médico receitou, toma, porque o mesmo... Sabe o que nós não entendemos? A multiforme graça de Deus. O mesmo Deus que opera milagres é o mesmo Deus que fez a ciência e usa os médicos. Eu acho legal enfatizar que não é vergonha nenhuma você procurar ajuda. Não, muito pelo contrário, você precisa de ajuda. Ó, né? Sim. Teve